né, das revisões. Então, só para lembrar, né, que a gente está na revisão 2 agora, e a primeira pergunta é quais são as 7 etapas da aprendizagem? E uma pessoa colocou que é entender, Pomodoro, resumo, mapa mental, revisar, dormir e aprender. Gente, lembrando, ó, o mapa mental e o resumo, eles não são uma etapa da aprendizagem. Eles estão dentro do mapa da tarefa, que é enquanto você estiver fazendo a tarefa de casa, você pode fazer o resumo ou o mapa mental. E tem outra coisa aqui também, o revisar é na véspera da prova, né? Não é uma etapa da aprendizagem. É importante que você revise, vai lhe ajudar, mas não é dentro do método uma etapa de aprendizagem. E por último, gente, eu ainda coloquei aprender. Aprender não é uma etapa da aprendizagem, gente. Aprender já é a própria aprendizagem, né? Então não tinha como ser essa por conta do aprender. Mas a maioria, né? Todo mundo colocou entender, momento opo, Pomodoro, mapa da tarefa, calendário, ensinar e dormir. Essa última aqui tiveram 2 respostas que não foram certas e a maioria acertou. Ou seja, na primeira etapa da aprendizagem é o entender, né? Que existem 2 ferramentas que nós utilizamos. Quais são as ferramentas? Então, a ferramenta correta seria o ouvido de mapa mental e a folha do Cornell. Por quê? O ouvido de mapa mental é na sala de aula, para você estar prestando atenção no professor, comparando o conteúdo com o outro. E a folha de Cornell, para você fazer aquelas listras e colocar algumas perguntas e resumir lá, né, o que o professor está falando com as suas palavras. Teve aluno que colocou o Pomodoro e o Recall. Gente, o Pomodoro e o Recall é depois da sala de aula, né? Depois do entender na sala de aula. É quando você vai estudar, que você vai colocar lá o tempo e vai colocar o Recall. Você tem que utilizar, mas não é na primeira etapa. E eu coloquei, e teve outro assim, prestar atenção na sala, né? E colocaram também organizar o local de estudo. Né? Prestar atenção em sala não é uma ferramenta. O entender na sala de aula é prestar atenção na sala, mas não é uma ferramenta que a gente usa. E organizar o local de estudo também não é uma ferramenta, mesmo que você precise organizar no momento OPA, tá? Então a gente colocou aqui algumas pegadinhas. Essa aqui todo mundo acertou, o post-it, né? Achei que vocês fossem colocar da pontualidade também, mas todo mundo colocou certo, que é a organização, o post-it e o áudio. A terceira etapa da aprendizagem é uma técnica. Que técnica é essa? E a dica é da concentração, né? A maioria colocou Pomodoro, mas teve gente que colocou o mapa da tarefa e teve gente que também colocou o momento OPA. Gente, não é o mapa da tarefa, né? A técnica de concentração é a técnica do Pomodoro, que você vai colocar o seu tempo, que a gente coloca aqui, né? Eu sempre falo, não pode se concentrar em mais nada que não seja na aula, né? Por quê? Porque é uma técnica de concentração. E teve gente que colocou também o momento OPA. Organização, post-it e áudio. Organização, post-it e áudio não é uma técnica de concentração. É para você organizar o local de estudo, para você planejar a tarefa de casa e para você mandar um áudio ou conversar com alguém sobre o que você viu, tá? E por último aqui, essa foi o recorde de respostas erradas. Vamos lá, gente. Eu vou primeiro dizer quais são as respostas certas e depois eu vou escrever... Ó, o Giovanni botou sou o Giovanni, né, na última pergunta. Foi legal isso, ó. Porque aí dá para saber quais são as outras perguntas também do Giovanni depois. Mas eu não vou dizer qual foi a resposta dele. Mas primeiro eu vou dizer, gente, qual é a resposta correta. Olha, eu coloquei, cite 2 técnicas que a gente utiliza, né, utilizadas, na verdade. Tá errado aqui. Utilizadas dentro do mapa da tarefa. Gente, o mapa da tarefa é quando a professora manda uma tarefa para você, que a primeira coisa que você tem que fazer é ler o conteúdo com o recall. Lembra disso? Ler com o recall, utilizar a interrogação elaborativa, ou fazer um resumo com as próprias palavras, ou você fazer a tarefa sem voltar no texto, ou você usar o acelerômetro. Essas 5 respostas estariam corretas, né? Dessas 5, eu pedi 2 para você. Ou seja, quais era a resposta correta? O recall, né? Que é onde você lê, falando para você mesmo que você acabou de ler. A técnica da interrogação elaborativa, que é você ler buscando os porquês. Ou você fazer um resumo sem voltar no texto. Ou você fazer a tarefa de casa ou fazer um resumo com as próprias palavras. Fazer uma tarefa de casa sem voltar no texto. Ou o uso do acelerômetro, tá? Pouquíssimas pessoas acertaram. Na verdade,
a metade das pessoas colocaram o recall. Então, quem colocou recall acertou, tá, gente? Porque o recall era uma das técnicas que a gente usa dentro da tarefa. Mas todas as Tio, outras... Oi. eu coloquei o recall mais uma coisa. Foi. Ou foi o recall e o Pomodoro, ou foi o recall e o Cornell, né? Então, gente, ó, o Pomodoro não é do mapa da tarefa, gente. O Pomodoro é que você usa antes da tarefa para que você consiga se concentrar durante a tarefa. Então, você coloca o seu tempo antes de começar a fazer o dever. Eu estava perguntando as técnicas que você usa dentro do mapa da tarefa. Então, no caso, eu sei, né? Porque isso é a controvérsia. Porque enquanto você está fazendo a tarefa, você está com o Pomodoro ligado. Porém, é uma coisa que você faz, né? Na nossa linha do tempo, você tem o momento OPA, depois o Pomodoro, depois o mapa da tarefa. E no nosso método, o Pomodoro não está dentro do mapa da tarefa, tá? O Pomodoro ele vem antes do mapa da tarefa. Colocaram um post-it e colocaram o calendário, né? Uma pessoa colocou isso. Gente, o post-it é antes da tarefa. Durante a tarefa você risca o post-it, depois você prega no calendário, tá? Então, o post-it vem antes, o calendário vem depois do mapa da tarefa. Colocaram a folha de Cornell e o ouvido de mapa mental, que os dois são antes, né? Os dois são no entender na sala de aula. Colocaram não acumular tarefa e fazer resumo, nem tinha visto isso. Não acumular matéria não é uma técnica. Você não pode acumular matéria, mas não é uma técnica. Mas fazer resumo é uma técnica, então você acertou aqui também, tá? Mas é lembrando, o resumo com as próprias palavras. A técnica do recall é a tarefa de casa. Olha, falaram tarefa de casa também. Então, a tarefa de casa acertaram. E a técnica do recall, essa pessoa acertou os dois, ó. Foi o único que acertou. Não sei quem foi. Mas quem colocou o recall e fazer a tarefa de casa acertou, porque você precisa fazer a tarefa de casa. O complemento seria sem voltar no texto, tá? Fazer o dever sem voltar no texto. Colocaram o recall e o Cornell, né? O Cornell é na sala de aula, então não serve aqui para o mapa da tarefa. Técnica do recall e a tarefa de casa. Olha, o Giovanni também acertou, Giovanni. Falei porque você acertou, viu? Técnica do recall e fazer a tarefa de casa também, né? Segunda pessoa que colocou a mesma coisa. Caramba, escreveram a mesma coisa, ó. Muito difícil acontecer isso. Prestar atenção e estudar o que já aprendeu. Não é estudar o que já aprendeu, porque você ainda não aprendeu no mapa da tarefa. Você está fortalecendo os neurônios para você poder aprender, tá? Gente, então agora eu vou passar a nossa terceira revisão para vocês. Essa daqui. Oi. Eu botei post-it e calendário. Ah, pois é importante você usar o post-it e o calendário, mas não é uma técnica que você usa dentro da tarefa, tá? Pronto. Então, gente, eu vou colocar aqui o formulário 3, vou parar a gravação.